gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Sou a Thaís Léo do canal Seja Sol. Gente, eu tava morrendo de saudade de fazer vídeo pra vocês. Eu peço desculpas que eu tô me atrasando nos vídeos. Tem semana que eu nem tô conseguindo gravar por conta da quantidade de trabalho que eu tô tendo em casa. E tá ficando muito difícil de casar, né? Um trabalho com o outro. Mas eu tô cheia de temas aqui, tô estudando bastante, tanto pro meu trabalho, tanto pra cá, né? Que no meu trabalho eu também tenho que gravar vídeo, eu também tenho que elaborar fora reuniões ali, então tá sendo muito difícil, fora todo o estresse dessa quarentena, né? Por isso que eu tô tendo muita dificuldade para gravar vídeo. Peço desculpas, espero que todos estejam bem, né? Que ninguém esteja estressado. Eu realmente estou bem sobrecarregada nessa quarentena, tá bem estranho para mim. Eu vou falar de duas palestras do TED Talks da Chimamanda Adichie, e todas essas duas têm livros, tá? Então, a primeira é Todos Devemos Ser Feministas, e a segunda é O Perigo da História Única. Eu vou pedir desculpas porque quando eu realmente consigo gravar um vídeo, tá caindo o mundo lá fora, então se vocês ouvirem barulho de trovões ou chuva, é porque tá caindo o mundo lá fora, tá? Então eu vou falar um pouquinho dessa Chimamanda, que é uma autora nigeriana. Ela é fantástica. Infelizmente eu não consegui ainda ler um livro dela, porque eu tô tentando conhecer mais a literatura brasileira, de mulheres negras brasileiras, porque a gente tem uma questão, né, de valorizar tudo que vem de fora, e a gente acaba esquecendo da grandiosidade dos autores brasileiros. E é isso que eu tô fazendo. Então eu tô tentando ler autoras negras brasileiras. Então eu tô com o livrinho da Conceição Evaristo aqui, pretendo ler Jari de Arraes, mas a Chimamanda está na lista dos autores que eu quero ler antes de morrer, né? Eu tô enfatizando várias autoras mulheres, não que livros de homens não sejam legais, eu também tenho vários livros na fila, mas todos com temas relacionados a branquitude, negritude e essa quantidade, infinidade de coisas que temos aí, necropolítica eu preciso estudar também, muitas coisas que estão na fila aí, né? Falando da Chimamanda, né, dos vídeos, a importância desses vídeos é porque, assim, a Chimamanda é uma pessoa muito bem-humorada, né, é uma mulher nigeriana, e ela fala de uma forma bem sutil, bem leve, de assuntos que precisam ser falados e a forma que essa educação leva as pessoas, como que essa educação, de uma forma assim errada, né, que a gente precisa se reeducar, como que essa questão vem e faz com que a gente tenha uma visão estereotipada de um povo, né? Então a Chimamanda fala da questão da África, né, no perigo da história única. Ela fala da questão de como as pessoas veem a África de acordo com filmes e documentários de outros países, que geralmente a gente sabe quais são os países que a gente valoriza os filmes. Muitas vezes a gente não valoriza coisas que vêm do próprio Brasil, mas quando vem dos Estados Unidos, quando vem da Inglaterra, a gente já tem um outro olhar, né? E aí ela fala da questão de que, assim, se a gente só sabe um lado da história, a gente só vai saber sobre aquele povo do jeito que o outro falou. Então, por exemplo, se um norte-americano está falando do africano, ele vai ter uma visão que ele acha que é, porque muitos norte-americanos nem foram para lá, às vezes leram um livro sobre a África e fazem documentário sobre a África. E aí, toda vez que aparece a África, sempre aparece uma pessoa morrendo de fome. Enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe da África, né? O negro morrendo de fome, só os ossinhos lá, que ele precisa de um branco salvador para que ele possa poder comer. Então essas questões, claro que também tem uma ligação com acharem que africano necessariamente não consegue estudar porque está passando fome. E aí a gente generaliza todos os africanos. Isso acontece muito também quando a gente tem minorias. A gente pega uma minoria e a gente pega uma coisa que uma pessoa daquela minoria fez e a gente acaba retratando aquela minoria através daquilo que aquela pessoa fez.
Então, por exemplo, a minha religião não é uma religião cristã. E a gente toma muito cuidado na hora de agir, de falar o nome da nossa religião, porque as pessoas tendem a associar aquilo que você faz com a religião, sendo que você pode estar praticando a sua religião errado. Mas aí a pessoa, como ela não conhece a sua religião, ela vai falar, todas as pessoas da sua religião são assim, entendeu? E isso acontece também com membros da minoria. É o que eu estava falando até com as minhas amigas, que as pessoas deturpam tanto o feminismo, que é um movimento, na verdade ele também é estudado na academia, e tanto homens ou mulheres podem ser feministas, numa questão de que a gente tem que se reeducar para a gente poder alcançar uma igualdade de gêneros, onde os dois possam conversar e entrar num acordo, né, de que somos iguais, somos todos seres humanos, e merecemos ser tratados iguais, sem essa questão de a mulher ser mais sexualizada do que o homem, e questões salariais, questões políticas e questões de respeito, de você respeitar o ser humano por ser ser humano. E aí, assim, a pessoa pega, às vezes, existem vários feminismos aí no movimento, então, às vezes, uma mulher faz um protesto X num dia X, e as pessoas pegam e ficam veiculando fotos extremamente, assim, agressivas, né, de mulher mostrando o peito, né, são poucos protestos que elas fazem isso, e geralmente, quando elas fazem esses protestos, é protestando contra estupros coletivos, né, como aconteceu um protesto de umas mulheres, aí ele coloca aquela imagem chocante, né, vira até uma fake news, porque parece, assim, que a feminista anda pelada na rua, né, porque da forma que eles veiculam essas imagens, eles veiculam de uma forma que cause ódio aos tais puritanos, né? E como se todo o movimento agisse da mesma forma. E não, eu mesma, eu sou uma pessoa que eu gosto de roupas um pouquinho mais longas, tal. Decote eu até uso, mas eu não gosto de roupa muito curta. E às vezes eu tenho que brigar, porque às vezes querem que eu use roupas mais curtas. Eu gosto de saia midi, eu gosto de um shorts um pouquinho maior. E aí você às vezes está numa cidade litorânea, né? Minha família tem família lá e tal. E às vezes querem que eu use roupas mais curtas e eu não quero. Então as pessoas são individuais, né? Cada um pensa de um jeito. Mas por conta de ser uma minoria e já ser uma minoria estereotipada, né? Porque quando vão pegar o feminismo, o movimento negro, eles pegam um momento de revolta, porque o movimento não tem que estar felizinho e falando com educação o tempo inteiro quando eles são agredidos, né? E aí pega um momento de revolta e fala que o movimento é agressivo e que não sabe se comunicar e assim por diante. Então ele deturpa, né, todo o movimento. E aí tem a questão da visão que nós temos de determinados países. Os Estados Unidos, a gente conhece várias histórias dos Estados Unidos, porque existem vários documentários sobre vários pontos dos Estados Unidos. Às vezes a gente conhece mais os Estados Unidos do que o Brasil, né? Então a gente conhece várias histórias do mesmo país. Então a gente sabe que existem os guetos, mas a gente sabe que existem histórias maravilhosas que eles contam lá, né? Às vezes até a gente idealiza muito, como se o mundo deles fosse perfeito e o nosso fosse todo errado. E isso acontece, assim, da gente pegar um documentário, ou a gente pega uma novela e a gente acha que todo um povo daquela região é daquele jeito. Então a gente estereotipa, né? A pessoa daquele país vai mexicano. Qual é a visão que você tem do mexicano? Que a Chimamanda mostra esse exemplo. Que ela tinha uma visão estereotipada de que os mexicanos todos queriam ir para os Estados Unidos, né? Aquela coisa extremamente estereotipada, e quando ela foi no México, ela percebeu que era completamente diferente daquilo que ela tinha, daquela imagem, né? Então ela sentiu vergonha, porque ao mesmo tempo que ela reclama dessa visão que as pessoas têm da África, ela
acaba tendo uma visão meio parecida, entendeu? De história única. Então a gente tem que se policiar para que a gente possa expandir os nossos horizontes e poder aprender sobre o assunto. Ela cita Nollywood, que é a produção lá da Nigéria, de filmes. A gente não tem uma noção de que exista, da mesma forma que poucas pessoas conhecem Bollywood, que é uma produção de filmes lá indianos, porque a gente foca sempre no mesmo estilo de filme e a gente às vezes se limita a ver outras coisas, até filmes brasileiros mesmo. Tem gente que fala que não assiste filmes brasileiros porque o filme brasileiro é ruim. E aí você pergunta, quantos filmes brasileiros você assiste? E a pessoa fala que nunca tinha assistido filme brasileiro. Como é que você pode saber que o filme brasileiro é ruim? Então a gente estereotipa, né? A gente pega um comentário que alguém fez e a gente acaba acreditando nesse comentário e a gente acaba estereotipando que todo filme brasileiro é ruim. Ah, toda mulher feminista é agressiva. Ah, toda pessoa da religião X é assim. E a gente não procura saber. Então o perigo desse estereótipo é que também a gente pode ter um ódio de uma pessoa que é diferente da gente, né? E aí já entra em outras questões aí que a Chimamanda acaba não falando. Aí tem a questão do todos devemos ser feministas. Então ela também fala do estereótipo, né, do gênero, né, masculino e feminino, e a forma que eles são educados. Lá na Nigéria tem uma criação, né, de que a mulher tem que fazer tudo pro cara, e a mulher africana é educada para ser aquela pessoa que cede o tempo inteiro. Enquanto o homem, ele é criado para não ceder, ele é criado para não querer casar, ele é criado para ser o rei, né? Então, como esse homem vai agir na casa, onde só a mulher cede? Então, a mulher muitas vezes deixa de trabalhar, então ela conta de mulheres, de amigas dela que chegaram a vender o apartamento, né, vender a casa que ela tinha para o cara não se intimidar com a conquista dela, porque o cara tinha que ser mais do que ela, porque ele era educado assim. Então a questão da mulher ser educada para casar como se fosse a coisa mais importante da vida dela, né? E assim, aí ela fala também da questão de que quando a gente chega e fala das questões de minoria, sempre vem um e fala, ué, se não quer, não faz. Mas não é bem assim. A gente tá no meio e a gente ouve. A gente é educado muito por aquilo que a gente ouve. Então, a forma com que as pessoas falam sobre os assuntos, né? É de que o casamento lá é uma posse, né? A mulher é praticamente uma posse do homem. E as pessoas são educadas assim a vida inteira. Por mais que elas pensem diferente, elas são cobradas a vida inteira para casar e ter filhos e para servir. Ao mesmo tempo que isso é muito tóxico para o homem, porque o homem já está associado a dinheiro. Então esse homem, ele tem que ser a visão de... Ele tem que ser o cara que vence, né? Ele tem que ser o cara que sustenta. Então ele também carrega todo esse peso no ombro, né? E ele acaba assim não falando, ele não pode chorar, ele não pode reclamar. Ele tem que ser o cara, né, que ele é o dono do dinheiro, ele tem que pagar a conta. Então ela questiona essas questões de... E se a gente educar os dois para fazer as mesmas coisas? Ao invés de você educar sua filha para ela fazer tudo para o seu filho, por que você não chega e ensina ele a fazer a comida dele? Ah, você tá com fome? Então vai lá e faz o seu lanche. Educar a mulher para ser um ser humano, né? Porque lá na Nigéria, eu acredito em pontos do Brasil ainda existe isso. Mas lá na Nigéria tem coisas que são ainda mais agressivas do que aqui, mas muita coisa que ela falou lá eu já vi aqui também, viu? Né? Assim, são casas específicas, mas em São Paulo mesmo você pode ver uma educação meio parecida com o que ela mostrou lá. Só que na Nigéria tem uma coisa que ela falou que me chocou bastante, é que o garçom no restaurante, ele já é treinado pra fingir que a mulher não existe, né? Porque na cabeça do garçom, a única pessoa que tem o dinheiro é o homem. Então ela conta uma história de um dia que ela estava com um amigo dela no restaurante e ela pagou a conta. E o cara agradeceu o amigo, como se ela não estivesse ali, né? E aí até o próprio amigo falou, ué, mas por que ele me agradeceu se foi você que pagou? Porque a visão do cara é que a única pessoa que pode ter dinheiro é o homem. Quem tem que pagar a conta é o homem.
Então, educar o filho para que ele também não seja tão sobrecarregado e para que ele possa conversar, né, para ver o que a mulher quer e o que ele quer realmente, para que ele possa falar o que ele não quer e ela também, e que eles possam dividir uma conta, talvez eles possam pagar as contas da casa juntos. E esse tipo de educação é transformadora, porque tanto o homem fica menos sobrecarregado, quanto a mulher também consegue se sentir gente e perceber que ela também tem um lugar no mundo. E ela faz várias reflexões nesse sentido. Então, esses dois eu acho muito bacana para trabalhar a questão do racismo, a questão muito dos estereótipos que a gente cria na nossa vida. E aí, quando a gente trata de criança, adolescente, né? Todo mundo tem sempre alguma questão da gente se bloquear muitas vezes para ter um determinado conhecimento, de tanto que a gente ouviu que aquilo é errado. Então, questões relacionadas ao sexo, por exemplo, né? Ela fala da questão do homem ser educado para ser um ser altamente transante, ao mesmo tempo que a mulher tem que ser virgem e a mulher tem que arranjar um casamento. Então, ela falou, e aí, como é que funciona, né? Por que a mulher tem que ser educada para trabalhar, mas ela nunca pode ser mais do que o homem? Então, ela tem que ser bem-sucedida, mas não tão bem-sucedida quanto o homem. E ela fala muitas dessas questões que muitas vezes a gente reproduz aqui no Brasil, tá? Eu já estou fazendo essa comparação. Então, são dicas que eu tenho para você que quer trabalhar em sala de aula, muitas vezes você quer trabalhar essas questões de gênero até no seu ambiente de trabalho, e essa questão da pessoa sair um pouquinho daquele mundinho dela, né? E ela possa expandir os horizontes e abraçar outros lugares e pesquisar sobre outras coisas, porque é extremamente transformador. Eu não sei que medo que as pessoas têm, às vezes, de professores de história, professor de sociologia, professor de filosofia. Geralmente são pessoas que ajudam a gente a expandir a mente, né? Não pessoas só, né? Quando a gente tem um conhecimento da história, a gente lê coisas que aconteceram, e aí coisas boas ou ruins, por exemplo, saber o nazismo, mas não o nazismo só mostrando Hitler como um diabo, mas como começou essa onda do nacionalismo ali, né, dos alemães, e até chegar no momento, né, que a gente conhece do nazismo com Hitler no poder ali e os campos de concentração. Então, a gente saber a história inteira para que a gente possa aprender a partir dela. E não para a gente ficar no passado, mas a gente saber que aquilo daquele jeito não vai dar certo. Então, a gente tem que ressignificar e transformar para que as histórias não se repitam também. A gente não pode ter medo do conhecimento e a gente não pode ter medo de estar numa situação que a gente nunca esteve antes e de transformar aquilo que sempre foi a mesma coisa. Que a vida é isso. Chegam coisas, né? A gente sempre está se atualizando e não é só o celular do ano ali com aquela câmera X maravilhosa, mas também com todos os elementos que você tem aí na sua vida que faz com que você saia da sua zona de conforto, né? E tenha que se transformar. Por exemplo, eu quando nasci não tinha internet, assim, não era uma coisa comum. E eu fui ter o primeiro computador, assim, com uns 10 anos, que ainda era uma coisa que não era todo mundo que tinha. Então, hoje em dia, a gente não consegue viver mais sem internet, né? Mas alguns anos atrás não era assim. Existia curso de datilografia. Quem se formou em datilografia, hoje em dia esse curso não vale de nada, né? Mas existia uma época onde esse curso era assim, você tinha que ter. Entendeu? Então, sabe lá como que vai ser daqui a uns 10 anos. Pode ser que muitas coisas que eu tenha aprendido sejam obsoletas. Muitos conceitos que existiam lá uns 10 anos atrás, hoje você já não pode mais falar, né? Questões de racismo mesmo. As novelas que estão sendo reproduzidas agora com a questão da quarentena. Muitas novelas que há uns 3 anos atrás eram super cool, super legais, hoje já tá passando, o pessoal já tá se revoltando com algumas coisas, mas é porque a época é outra e a época tá mudando muito rápido. Então essas questões a gente precisa repensar toda aquela nossa educação, né, termos
e parar de achar só que é mimimi, porque eu acredito que assim, a palavra mimimi é uma palavra de muito confortável, que geralmente a pessoa que não quer repensar e que não quer ler sobre, ele já fala logo, ele ou ela, né, já fala logo que é um mimimi. Ao invés de você falar alguma coisa, você parar e pensar, poxa, nunca tinha pensado nisso, será que é verdade? Você pode discordar, mas antes de você falar que é mimimi, você pode pesquisar um pouco mais, pode se colocar no lugar do outro, né? Ao invés de falar, poxa, eu não posso mais falar nada, caramba, não pode mais brincar, o mundo tá chato. E a gente parar um pouco para refletir, ao invés de ter tanta essa resistência. Eu acredito que esses vídeos da Chimamanda trazem a gente para uma reflexão. Fica o convite de vocês assistirem os vídeos, eu achei maravilhosos. Tá bom, gente? Beijão? Até a próxima. Gente, não esquece de deixar um like, de se inscrever e passar para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Cuidem-se.